Hoje vamos falar sobre a Petrobras, PETR4. Será que ainda vale a pena investir? Será que está na hora de investir? E será que ainda tem como investir e receber esses ótimos dividendos que ela está distribuindo? Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre a Petrobras, para você tomar a sua decisão e descobrir se é a hora certa de investir em Petrobras ou não. E quanto de dividendo você acha que a Petrobras está pagando? Quando você pode investir para receber esses dividendos? É isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje para você. E primeiramente quero falar sobre a desvalorização da Petrobras no dia de ontem. Então hoje eu vou compartilhar bastante a minha tela aqui com vocês para a gente estar analisando alguns fundamentos da empresa para chegar na conclusão se vale a pena ou não investir. Então vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aqui a gente consegue ver a desvalorização do dia de ontem. Então se eu puxar aqui da abertura do dia até o fechamento, a gente consegue perceber que as ações caíram mais de 5% no dia de ontem. Já é um alerta para você. O porquê será que essas ações caíram 5%? Então a gente precisa pensar, poxa, as ações caíram, mas tem que ter um motivo dessas ações caírem. O porquê caiu? Então a gente precisa pensar no que a Petrobras vende. A Petrobras vende petróleo. Então o próximo passo é a gente analisar o preço do petróleo para entender o porquê as ações caíram, se tem algo por trás do preço do petróleo, que é a commodity que a Petrobras vende. Então eu vou abrir aqui o gráfico do preço do petróleo antes de dar minha opinião aqui para vocês, de falar se é a hora certa para investir ou não. A gente consegue ver também que o petróleo caiu aqui da casa dos $100 para a casa dos $95. Ou seja, a Petrobras vendendo o barril de petróleo e o preço despencando, lógico, isso influencia no preço das ações da Petrobras. Então aqui já está um dos motivos. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês também foi a redução do valor estimado pelo Itaú. Então olha essa notícia aqui, Agora o BBA estima o preço-alvo de R$ 38 para ações de Petrobras no fim do ano, o que implica o potencial de 10,2%. Então o Itaú e a BBA tá falando que as ações de PETR4, Petrobras, pode subir ainda 10% até o final do ano, em relação ao fechamento do pregão de segunda-feira, dia 29. Antes o preço-alvo do banco era de 43 por ação. Então o preço-alvo caiu de 43 para 38, né? Eles não estão acreditando que a Petrobras vai continuar subindo como eles estavam esperando. E o porquê isso? Por que isso está acontecendo? E eu vou falar isso antes da gente ir para os dividendos e dos fundamentos da empresa, porque é muito importante você entender isso. A Petrobras é uma empresa de commodity, ou seja, ela vende uma matéria-prima que é o petróleo. Esse petróleo é negociado na Bolsa de Valores, o preço dele oscila. Então a gente nunca pode investir numa empresa que vende commodity quando o preço dessa commodity está lá no hype, está lá em cima. Por quê? Porque quando o preço dessa commodity cair, automaticamente as ações vão se desvalorizar. Então a gente tem que investir nessas empresas de commodity como a Petrobras quando o preço da commodity está lá embaixo. E se a gente analisar lá no gráfico que eu mostrei para vocês, o preço do petróleo está nas máximas históricas. Agora ele deu uma caidinha, então ele estava nas máximas históricas. Então quem investiu, o potencial de valorização diminui. Mas quem investiu lá antes de 2020, que teve aquele negócio que eu não posso falar o nome, ganhou muito dinheiro. Por quê? O preço do petróleo estava lá embaixo, porque a demanda pelo petróleo estava muito baixo. As pessoas estavam em casa, não estavam usando muito combustível, diesel, nada disso. Ou seja, a demanda, a procura por essa commodity caiu muito, o preço foi lá embaixo. E agora que a nossa vida voltou ao normal, o preço está lá em cima. Então quem investiu quando a commodity estava lá embaixo, igual a Natália. Eu confesso que eu não investi, a Natália investiu. E depois eu vou falar sobre os dividendos que ela está recebendo, dividendos absurdos. Ela já recebeu em dividendos o mesmo valor que ela investiu lá em 2020. Então ela já dobrou o capital dela somente com os dividendos da Petrobras. Então o melhor momento de você investir em qualquer empresa de commodity, seja a Petrobras, seja a Klabin, seja a Vale, é quando o preço da commodity que ela vende está baixo. Então fica aqui o primeiro ensinamento. E depois, lógico, eu vou dar minha opinião também. E outra coisa que eu quero falar para vocês também, para vocês prestarem atenção, porque a Petrobras é uma empresa estatal, ou seja, quem é dono da Petrobras em maior parte é o governo. Então, dependendo do governo que assumir as eleições, sem falar de partido, sem falar de viés político, sem falar nada, pensando diretamente da empresa,
dependendo do presidente que ganhar as eleições agora em 2022, vai mudar muita coisa dentro da Petrobras. Então, se for um governo mais de esquerda, a Petrobras deve sofrer mais. Por quê? Geralmente, governos de esquerda não querem que uma empresa estatal gere lucro. Ele fala que uma empresa estatal não pode gerar lucros absurdos, que não pode gerar esse lucro para o governo. Tem que dar prejuízo, igual sempre deu no governo passados, né? Agora, um governo de direita é mais favorável à privatização de estatais, ou seja, quando tem um projeto de privatização, a empresa começa a se valorizar demais. Por quê? O setor privado vai conseguir tirar muito mais daquela empresa, fazer aquela empresa funcionar muito melhor do que o setor público. Então aquela empresa acaba se valorizando demais. Então é muito importante, antes de você investir na Petrobras, se você for tomar a decisão de investir agora, é você parar, analisar as chances de quem vai ser o eleito nas eleições de 2022. Por quê? Isso é crucial para a empresa estatal, galera. Se o governo de esquerda ganhar, Banco do Brasil, Petrobras vai sofrer bastante. Então, sempre pensar nisso antes de investir nessa empresa. E por isso que se a gente comprar a PetroRio, que é uma empresa de petróleo privada, e a PetroRio está com o PL um pouco mais alto. Por quê? Porque o risco é muito menor. Quando você investe numa Petrobras que tem o dedo do governo, o risco é muito maior. Por isso que ela é negociada a um PL mais baixo e eu vou estar mostrando isso para você. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar alguns fundamentos para vocês, se você deve ou não investir na Petrobras. E sobre os dividendos, galera, eu postei os dividendos que a Natália, minha namorada, recebeu, porque eu fui investir na Prio 3 e não investi em Petrobras, porque eu não gosto muito de investir em empresas estatais. Apesar de investir no Banco do Brasil, por exemplo, que eu achei o preço muito barato, aí eu falei, vale a pena o risco de investir em empresa estatal, eu não investi na Petrobras. A Natália investiu, ela está recebendo dividendos absurdos e eu compartilhei o print do dividendos dela lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu sempre estou falando de dividendos, de análise de ações, onde investir. Meu Instagram é @giovanni.casimiro. Segue lá e olha o quanto que a Natália recebeu de dividendos, galera. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A gente vai pro Status Invest. Status Invest é um site que você consegue analisar a empresa para ver se é uma boa empresa. Você consegue ver o PL, você consegue ver o P sobre VP, você consegue ver o ROI, EBITDA. São fundamentos que você precisa entender antes de investir numa empresa. Então o preço atual da Petrobras está R$ 32,00, preço bacana ali, teve uma desvalorização, mas ainda é um preço legal. Mas olha isso daqui, isso me chama a atenção. Dividend yield de 51% nos últimos 12 meses. Isso que eu falei, a Natália praticamente dobrou o capital dela investindo na Petrobras. Ela comprou quando estava muito desvalorizado. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 16,00 de dividendos por ação. E a Natália, acredito que ela tenha pago R$ 16,00 nas ações de Petrobras. Então olha isso daqui que ela teve. Uma valorização de 99,57% nos últimos 12 meses, então ela também ganhou na valorização. Foi uma ação muito boa para dividendos e para valorização, mas será que ainda é uma boa empresa para estar investindo? Aqui ó, a gente consegue ver alguns fundamentos, eu vou passar em cima de alguns fundamentos que eu considero importante para você. Então dividend yield 51%, não tenho nem o que falar, mas isso é o passado. Passado não é garantia de futuro, é muito importante você prestar atenção nisso. Ah galera, eu esqueci de pedir uma coisa para vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda demais. E deixa nos comentários sugestões de assunto para eu fazer um próximo vídeo. Eu sempre deixo aqui nos comentários perguntando para vocês sugestões de assuntos para o próximo vídeo. Deixa aqui que isso me ajuda demais, né? É difícil ter criatividade para fazer vídeos todos os dias. Então deixa seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda demais mesmo. Vai, deixa seu like, deixou seu like? Agora bora voltar para o vídeo. Então aqui o PL, em quanto tempo você recupera o seu investimento se a empresa continuar do mesmo jeito? Aqui está dando 2 anos e meio mais ou menos. É muito pouco tempo, galera. É um ótimo PL ali, quanto menor o PL, melhor, porque você recupera o seu investimento mais rápido. PVP também muito baixo, 1. Praticamente se você montar uma Petrobras do jeito que ela está hoje, você vai gastar a mesma coisa. Então você compra uma pronta e você gasta o mesmo dinheiro de construir uma do zero, tendo todo o trabalho. Então é muito bom. O ROI de 39%, um absurdo. Aqui ó, indicadores de eficiência, margem bruta alta, EBITDA alto, muito bom mesmo os fundamentos da Petrobras, galera. Aqui a gente vai conseguir ver
os eventos corporativos da Petrobras e aqui embaixo a gente vai ter os dividendos. Então olha o que os dividendos subiram agora em 2022, foi algo absurdo, galera. Payout de 137%. Mas agora a pergunta que fica é qual? Será que ainda está na hora de investir na Petrobras ou não? Então, eu acredito que é uma ótima empresa que vem crescendo, mas o motivo de eu não investir nesse momento são dois. Eleições muito perto, então o risco de um candidato ganhar que não é a favor de estatais, né, e querer tirar esse lucro absurdo que a Petrobras está tendo, e também o preço da commodity petróleo continuar caindo, que eu acho que vai começar a cair porque já se acostumou ali, o preço não se consegue se manter tão alto durante tanto tempo. Então é muito importante você pensar nessas coisas antes de investir e aí você toma a sua própria decisão, não é baseado na minha. Eu só mostrei dados para você e agora você toma a sua decisão. Comenta aqui embaixo também a sua decisão, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu!